Devotar quer dizer fazer um voto, assumir um compromisso com Ele, assumir uma consideração especial, tê-lo dentro da minha casa, na minha família. Nós estamos falando daquele que podemos dizer que é o fundamental da nossa fé. Eu fui diagnosticado com câncer de mama e até então eu estava como ministra da Eucaristia e eu tinha duas escolhas, ou me entregar ou buscar a cura, e eu escolhi buscar a cura. É interessante falar hoje sobre a devoção ao Senhor Bom Jesus. Claro que primeiro nós não estamos falando de uma pessoa, vamos falar assim, desconhecida. Nós estamos falando do próprio Filho de Deus, nós estamos falando de Jesus Cristo, centro do cristianismo, centro da fé cristã, católica, apostólica, romana, centro dessa igreja que se sente apostólica, se sente chamada por Ele, chamada a vivenciar esta fé. É católica no sentido que é aberta ao mundo inteiro e está em todos os lugares da terra. Nós estamos falando daquele que podemos dizer que é o fundamental da nossa fé. A ideia de chamá-lo de bom Jesus, o bom, aquele que cuida de nós, é uma tradição de Portugal. Tem uma devoção muito forte ao Bom Jesus numa cidade de Portugal, chamada Matosinhos. Provavelmente os primeiros moradores de lá vieram com essa devoção e o grande santuário do Bom Jesus para nós é Congonhas. Então é via Congonhas, a Conselheiro Lafayette, foram de lá que saíram os fazendeiros que vieram para cá e trouxeram a devoção ao Bom Jesus. Trouxeram este jeito de falar de Jesus. Falar que Ele é bom, que Ele caminha conosco. Então, as pessoas, de um modo geral, são convidadas na paróquia Senhor Bom Jesus a ter esse olhar de compromisso, de amor com Jesus e ver que Ele é bom. Ele está do nosso lado, caminha conosco, cura, liberta, traz paz, abençoa. Esse jeito de estar com Jesus. E isso marca profundamente o nosso caminhar desde os impulsos desta paróquia, a vivência na caridade, no amor pregado pelo próprio Jesus, que traz para nós na sua bondade, no seu encontro, no seu chamado com as pessoas. A minha história começou ainda na infância, quando meus pais, a gente morava na roça, no sítio, vinha para a cidade para participar da Semana Santa. Então ficava a Semana Santa inteira aqui e terminando a Semana Santa a gente voltava para a vida normal. Eu frequento a paróquia desde 1998. Foi quando eu comecei a cantar aqui também, depois de ter feito o cursilho para jovens. Eu comecei cantando aqui num coral de cursilhos para jovem. E depois também comecei a cantar no coral da Pastoral da Juventude. Então, desde 1998 até hoje, com a graça de Deus aqui, servindo nessa paróquia que eu amo tanto. A minha história aqui com a paróquia assim, já vem assim, de uma memória bem tenra mesmo. Eu vinha com meus avós à missa, com meus 3, 4 anos, e assim, eu já me chamava muita atenção a música já. Então, assim, com o passar dos anos, eu penso que com meus 13 anos eu já comecei a tocar aqui. Já em missas, logo em casamentos, né? Assim, é uma longa história de amor. Eu comecei aí mais ou menos 40 anos atrás, participando de um cursilho de cristandade,
né? Naquele tempo ainda era Padre Clemente que estava conduzindo a nossa paróquia. Daí, quando voltei do cursilho, eu já ingressei em alguns movimentos da igreja, pastoral do batismo, leituras na Santa Missa, e daí vim caminhando. Já participei de diversos trabalhos na paróquia, nas constituições, vem essa caminhada. Graças a Deus estamos aí até hoje. Para mim é o significado maior, assim, do meu dom. O significado que eu encontro é colocá-lo a serviço da igreja. Eu não encontro outro significado, no meu caso. Assim, eu quis desde o início dedicar a minha voz somente para Deus mesmo. A gente canta nos casamentos, mas a gente ama cantar nos casamentos que são realizados na igreja, né? Com as músicas também próprias. Então, é a maior satisfação que eu tenho, o meu dom é servir aqui na igreja. O dom é um presente de Deus. Então, assim, o que eu mais quero é frutificar. Então, assim, cada nota que eu penso, que eu não penso, que eu toco na hora, você pode ter certeza ali que eu estou entregando, assim, de corpo e alma, tudo que ele me presenteou. Então, assim, é realmente gratificante, emocionante. Nunca fica velho isso, sabe? Sempre novo. Participamos aqui, porque naquela época, tempo do Padre Erlei. Padre Erlei, pessoa fantástica, espiritualização muito grande, e ele nos convidou para poder participar das obras da igreja. Aí nós começamos aqui a fazer a reforma dessa casa. Naquele tempo nós abrimos muitas paredes, tirou muitas pedras, voltou para o lugar. Então foi um trabalho muito bonito, um trabalho fantástico, né, que nós fizemos aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Foi muito emocionante, sabe? Então a dedicação que a gente tinha, a gente via cada passo como uma vitória. Inclusive do Padre Erlei, que ele tinha uma admiração por esse templo, que era coisa inexplicável, né? E naquela época foi assim, infelizmente, nós tivemos a tristeza da sua partida, né? Então, ainda lembro quando ele partiu, na hora de sair para o sepultamento, o carro do bombeiros que carregava o seu caixão passou aqui na frente da igreja, né? Eu ainda fiquei pensando assim, falei, parece que ele passou ali para despedir daquela alma que ele tanto dedicou. Eis o homem flagelado, de espinhos coroado, com um cetro de madeira nas mãos, cor de púrpura, o manto da paixão. A bondade do Pai revelada na cruz, é o amor, é o Cristo, Senhor, bom Jesus. Campo belo, cidade montesa, o povo se alegra e festeja, dedicada àquele que venceu a cruz, consagrada ao Senhor, bom Jesus. Campo belo, cidade montesa, confiante te pede e deseja, que proteja, defenda seu povo na luz, padroeiro, Senhor, bom Jesus. Em 2018, quando fiquei sabendo que ia ter o concurso, logo me veio a vontade em participar. O padre Sebastião até tinha sugerido na época de eu até redigir o edital, né? Porque eu tenho formação em música, eu poderia, né? Então, fazer as regras. Mas eu neguei, eu falei que a gente iria participar. Aí, logo,
já comecei a pensar e assim, sinceramente, a música veio praticamente assim rápida. Eu devo ter feito a música, o hino, né, em 20 minutos. Eu penso que ele ficou pronto. Bom, eu tive o privilégio também de ser convidada para interpretar, né? Que a composição é toda do Felipe. Então, quando eu vi aquela letra maravilhosa, aquele hino maravilhoso, né? Tanto a letra quanto a melodia, eu achei muito envolvente, né? Maravilhosa. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para interpretar. E eu peguei assim, facilmente, eu já aprendi. Então, daí eu pensei, eu falei assim, com certeza a comunidade também rapidamente vai aprender a cantar. Assim, eu como compositor, eu vejo assim que algumas músicas são realmente um presente. Eu penso assim que Deus, o Espírito Santo ilumina e logo vem letra, vem junto com melodia, no meu caso, melodia e harmonia, vem tudo junto, né? É claro que eu dei uma estudada, né, sobre a história do Senhor Irmão Jesus, porquê da devoção. Então, assim, para ter esse contexto histórico e também de identidade, que eu fiz questão de frisar, né? Que a paróquia Senhor Bom Jesus de Campo Belo. Então, se vocês olharem lá na letra, tem toda a nossa identidade. Campo Belo, cidade montesa, 1818, firmada na cruz, nasceu a paróquia Senhor Bom Jesus, né? Então, assim, são presentes, na verdade, assim. O Espírito Santo. O Espírito Santo, eu me sinto, assim, privilegiado. E a voz da Camila, né, que culminou tudo, assim, que trouxe, assim, todo brilho, assim, realmente a interpretação da música, assim. O que fez, assim, que as pessoas logo aprendessem a cantar, e, assim, a gratificação, assim, enorme. Toda vez que eu ouço, assim, os corais cantando, ou que às vezes a gente está cantando e eu escuto, né, a Assembleia cantando, é sempre muito emocionante. Aquele que desceu a cruz, consagrado ao Senhor Jesus. Campo Belo, cidade montesa, confiante te pede e deseja, que proteja, defenda seu povo na luz para o Rei, o Senhor bom Jesus. Mas tem pessoas que marcam muita gente. Posso citar duas que gostei muito de conviver com elas aqui em Campo Belo. Uma foi a tia Lázara. Eu chamava ela de tia Lázara, a dona Lázara. A dona Lázara, ela já veio falecer e um dos últimos encontros nossos foi uma briga. Mas tudo bem, normal em Campo Belo. Ela brigando comigo por causa da Pastoral da Saúde. Eu tinha reorganizado a Pastoral da Saúde, ainda com o padre Gutierrez, e eu pedi a ela, dona Lázara, mas deixa os outros visitarem. Aí ela, eu sei que o idoso não vale nada, então não tem problema, né? Descarta a gente. Eu falei assim, não, dona Lázara, não é isso, dona Lázara. Ela falou assim, não, então pelo menos os da minha rua eu vou visitar. Ela tinha uma sede de participar, uma vontade. Eu falei assim, dona Lázara, escolhe uma equipe de liturgia para a senhora participar, lê pelo menos um dia só, dona Lázara. Aí eu estou ajudando as outras equipes também. Então eu falei assim, então vai vendo que a senhora vai ter que escolher uma. Aí teve um dia que ela falou assim para mim, e agora eu não vou cantar mais durante a semana? A senhora arrumou um coral para cada dia? Eu falei assim, entra para o coral da dona Santinha, dona... E ela entrou. E ela cantava no coral. Às vezes estava cantando, parava, ia lá, fazia a leitura, voltava para o coral e ainda saía dali para visitar o enfermo. A vontade dela de servir era tão grande e o amor dela à igreja que, como diz, a gente ficava encabulado, falava, você não pode ter tanta força e já doente. Teve um dia que ela atropelou uma moto na rua. A moto estava parada, ela estava dando tchau e ela cai em cima da moto, quebra o braço. Por isso que eu falo que ela que atropelou a moto. Aí, mas assim mesmo, depois de várias cirurgias e o braço quebrado, está lá a dona Lázara. Não desanimava, ia à missa, falava, conversava e tinha um prazer de ler,
de ajudar, de ir para as exéquias, não, acho que não teve movimento que ela não participou. Então a dona Lázara tinha uma força que era invejável. E o outro que eu gostava muito era o seu Zé Cipriano, que era o outro também. Se você falava assim, seu Cipriano, o banheiro entupiu. Ele dava seu jeito. O banco quebrou, o altar da coração, a cruz do palanque, a encenação da Semana Santa. A Semana Santa era o prazer dele. Ele não sabia se socorria a Semana Santa do Porto ou da cidade. Porque lá no Porto tinha uma dedicação imensa também em toda a cerimônia. Mas aqui na cidade ele tinha os dias que ele ficava aqui e lá. Sem contar que ele oferecia todo o serviço da Pascom, né? Aí ele ia, tirava as fotos, me dava o CD das fotos, pedia que eu escolhesse algumas vezes, tinha o prazer de estar lá na frente, mas aí ele era ministro. Às vezes servia como coroinha, estava com o turíbulo, estava com a câmera fotográfica e ainda fazia os arranjos lá, e se precisasse lá vai o seu Cipriano arrumar gente para carregar o andor, não tinha tempo ruim também. E não se punha de cansaço. Esse desprendimento foi marcante. Meu nome é Simone, eu pertenço à paróquia Senhor Bom Jesus e hoje eu vim dar meu testemunho. No início de 2016 eu fui diagnosticado com câncer de mama e até então eu estava como ministra da Eucaristia e eu tinha duas escolhas, ou me entregar ou buscar a cura, e eu escolhi buscar a cura. E no ano de 2016 todinho eu passei por cirurgia, por quimioterapias, por rádios, e no final de fevereiro de 2017 eu recebi o meu laudo com a cura. Eu fui curada, da honra e glória do Senhor. E nesse período foi muito importante eu estar participando aqui das atividades da igreja. Inclusive a novena do Senhor Bom Jesus, a festa do Senhor Bom Jesus. Então, assim, nesse período eu nunca deixei de exercer o meu ministério, porque a minha força estava na Eucaristia. A minha força estava aqui, nessa igreja, nessa comunidade, e sentir a comunidade todinha rezando por mim, isso me enchia de força. E em momento algum eu entristeci. Eu sempre alegre, servindo como ministra da Eucaristia, nunca deixei de levar a comunhão aos meus enfermos, porque isso me fortalecia mais ainda. E quantas pessoas, né, iguais a mim, que passaram por problemas de saúde, por perdas, mas estão aqui firmes, fortalecidas aqui na igreja, porque Jesus é tudo para nós, a Eucaristia é tudo para mim. Na época que eu passei pelo tratamento, eu recebia a comunhão nas duas espécies, né, o corpo e o sangue de Cristo, e isso me deu muita força. Foi isso que me ajudou a vencer, a não desistir. E hoje eu estou aqui para testemunhar esse amor de Deus por nós, o amor do Senhor Bom Jesus para cada paroquiano, né, que mora, que participa aqui, aqueles que vêm para visitar. Enfim, essa igreja, ela nos traz muito boas recordações e muitas curas, muitas voltas de pessoas que saíram e estão voltando para a igreja. Nós temos testemunhado isso todos os dias. E há 2 anos eu fui convidada para ser catequista. Eu aceitei 2 turminhas minhas de crisma, né? Já participaram da crisma. E participar da comunidade, isso aí traz muita alegria para mim. Eu amo ser catequista, eu amo estar aqui nessa paróquia e, enfim, Jesus é tudo para nós mesmo. Bom, a minha história no Paróquia Senhor Bom Jesus começou em 1945, quando eu vim para Campo Belo, porque eu sou de Boa Esperança. Aí eu participava aqui, mas morava no Alto do Morro, né? Mas eu vinha pouco. Foi aí. A primeira lembrança que eu tenho daqui só o alicerce, sabe? Antes de construir. Só o alicerce da matriz.
Tudo faz parte da vida da gente. Mas o que me marcou mais, só que eu não lembro bem qual foi o ano e o padre. Me parece que foi o padre Ademir, na época. Foi que eles me pediram na Semana das Dores para me falar da minha... Na Semana das Dores sempre uma mãe falava. E eu perdi uma filha com 7 anos de idade com câncer no intestino. E eles me pediram para falar o que tinha acontecido, eu contar a história. Então eu vi para contar a história. Então, quando eu terminei de contar a história, eu via toda a Assembleia, quase toda a Assembleia estava chorando. Então isso é uma coisa que me marcou profundamente. Tudo eu guardo com muito carinho, mas a coisa que eu lembro muito e tenho assim, muito carinho foi quando meu marido morreu, o padre Ademir celebrou aqui dentro da igreja. E ele falou muito bem sobre meu marido, porque realmente meu marido foi uma pessoa muito importante na minha vida. Então é uma coisa que eu guardo com carinho, esse dia, ele falando dele para mim. Eu vi com muito carinho. Porque eu mudei daqui de eu vim para Campo Belo em 44, mais ou menos. Depois, em 72, eu voltei para minha terra, que é Boa Esperança, que meu marido trabalhava no banco e ele foi transferido para lá. Aí eu fiquei lá quase 20 anos. Quando eu voltei, a igreja já estava pronta, quase pronta, parece já. Então, eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu percebi quando eu vi todos esses vitrais, tudo isso arrumado. Há alguma experiência pessoal que marcou a sua relação com essa espiritualidade do Bom Jesus? Como diz, voltando na espiritualidade, no jeito de ser e de falar de Jesus, essa experiência com Jesus, ela é uma experiência, diria, de todos, universal, para todos nós, para todo o mundo, né? O que a gente pode pensar assim, o que Jesus me ensinou aqui em Campo Belo? O que estar com ele aqui em Campo Belo me ensinou, né? Me ensinou a ter cuidado com as pessoas a partir da história que ele fez com elas aqui. Me ensinou a olhar aqueles que já estavam, a conversar com eles, a tentar descobrir quais os caminhos vocês pensaram enquanto comunidades, famílias, vocações, pessoas que aqui já faziam o seu trajeto. E isso gerou novas experiências pessoais com uma comunidade de vida, que é a Luz e Vida, poder acompanhar, nunca tinha acompanhado uma comunidade de vida e ter contato com outras comunidades de vida, algo mais presente na igreja nos tempos atuais, a poder participar das ações pastorais, os movimentos novos. Também aqui vim conhecer as aldeias de vida, o jeito como eles propõem seus desafios, seu modo de fazer o encontro, vivenciar com outras pessoas o caminho dos serviços do altar, dos ministérios. Aí foi o dia a dia da paróquia que foi me ensinando assim, e aí Jesus, o que o Senhor hoje vive com essas pessoas e o que o Senhor quer me ensinar com elas? E eu queria agradecer a Jesus, ao Senhor Bom Jesus, pela minha cura, pela oportunidade que Ele me deu de continuar minha missão aqui na Terra, para eu poder cada dia mais estar mergulhada nessa misericórdia dEle e poder levar a misericórdia dEle a todas as pessoas.